Meus irmãos e irmãs, muito boa tarde a todos. É um prazer sempre renovado estar aqui com vocês. Infelizmente, por conta da pandemia, não estamos reunidos presencialmente, mas estamos reunidos de coração e na fé que nos leva a estudar essa doutrina tão esclarecedora. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Na tarde de hoje, nós vamos trazer um tema para estudo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. O tema do capítulo é Amai os vossos inimigos. Mas nós vamos estudar, em especial, uma parte que diz, que vai falar sobre os inimigos desencarnados. Então, no primeiro momento, a gente pergunta, o que é inimigo? Será que nós temos inimigos? Quem são os nossos inimigos? E o que é ser inimigo, né? No dicionário vai nos dizer que o inimigo é quem não demonstra amizade, quem é hostil, quem odeia, quem quer prejudicar uma criatura ou um oponente na vida com o qual a gente luta. Muito bem. Quem é o nosso maior inimigo? Essa é uma pergunta interessante, né? E dificilmente a gente para refletir que esse grande inimigo, esse que mais nos prejudica, é o inimigo que está dentro de nós, né? E a gente costuma dizer, esse homem velho que resiste dentro de nós. E por que esse é um grande inimigo? Porque nós somos integralmente responsáveis por tudo que nos acontece. Muita gente vive algum drama e costuma dizer, porque Deus está me castigando. Mas Deus não nos castiga. Deus é todo amor e bondade. E Ele está sempre nos dando oportunidades para que nós possamos resgatar as nossas dívidas, as dívidas que contraímos ao longo das nossas existências, dessa existência e de outras. Por isso é que a gente diz que o maior inimigo somos nós mesmos. Dizer que não somos nós seria mais ou menos assim. Imaginem alguém que comete um crime. Aí ele é preso, ele é julgado, depois ele é condenado, vai para uma penitenciária. Aí ele chega na penitenciária e pensa, quem é o culpado de eu estar aqui? É o policial que me prendeu? Foi o juiz que me condenou? O diretor da penitenciária que me mantém aqui preso? O único responsável por ele estar lá é ele mesmo, pelos equívocos que ele cometeu. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos refletir, porque nós vamos voltar a esse tema ao longo da nossa exposição, que o maior inimigo nosso somos nós mesmos, com os equívocos que cometemos ao longo da nossa existência. E aí nós vamos solicitar uma ajuda. Nós vamos ao Evangelho ao Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, e lá no capítulo 16, versículos 24 a 28, que é o momento onde Jesus está ensinando os seus seguidores sobre os requisitos básicos para que eles possam segui-lo. E ele diz assim, então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Como assim? Negar a mim mesmo? Sim, mas o que Jesus quer dizer é que nós devemos negar o nosso lado equivocado, os nossos erros do passado. Tome a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Seria assumir
os compromissos que eu devo realizar para resgatar os meus erros do passado. Eu tenho que pegar a minha cruz. Eu tenho que saber que eu cometi erros e eu preciso pagar pelos meus erros. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Outra sentença também, né? Estranha. Quem quiser salvar a vida, perderá. Que vida que a gente vai perder? A vida dos enganos, a vida errada que levávamos. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Ou seja, quem perder a sua vida, quem deixar para trás a sua vida de enganos, de equívocos, de caminhos errados, seguirá uma nova vida junto a Jesus. Uma vida renovada, uma vida voltada para o bem. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro, a sua alma? Então, o homem ganha o mundo inteiro, ou seja, o mundo material, o mundo físico. Ele se faz beneficiar de tudo que a vida física nos oferece, ou seja, da vida material, mas perde a essência da vida, que é a prática do bem e amor ao próximo, e aí ele está trocando a sua alma. Pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então restituirá a cada um segundo suas obras. E é essa frase que eu quero me deter para a nossa reflexão. A cada um segundo suas obras. O que significa isso? Que cada um de nós vai receber segundo aquilo que fez. E aí o exemplo que eu citei há pouco, do bandido que vai para a cadeia e que culpa os outros. Culpa o pai dele, culpa a mãe dele, culpa a vítima, culpa o policial, o juiz. O único culpado pelo que ele fez é ele. Então, para que nós sigamos Jesus, nós precisamos dar esse grande passo. Deixar para trás uma vida de erros e nos renovarmos. Que essa é uma grande proposta da doutrina espírita, a proposta da renovação. E aí eu faço uma outra pergunta. De qual mundo nós viemos? E em que mundo nós vivemos? A doutrina espírita nos ensina, e Allan Kardec disse muito bem, nascer, morrer, renascer ainda e progredir. Essa é a lei. Então, nós somos criados por Deus, o Espírito, que já é uma das etapas da nossa formação, e iniciamos o nosso crescimento enquanto Espírito nas encarnações. Por que na encarnação? Porque encarnados estamos presos nesse escafandro que é o corpo físico, sujeito a todas as vicissitudes, a todas as dificuldades que o mundo físico nos impõe. E é interessante a gente estudar isso fica muito claro quando a gente lê os 13 livros da série Além Túmulo, ditados por André Luiz para Chico Xavier. Livros que começam com Nosso Lar, já foi objeto de filme, inclusive, e vai até E a Vida Continua. Passando aí por Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, enfim, até chegar aí A Vida Continua. Nessa série, André Luiz nos mostra toda a sua vivência no mundo espiritual, desde a sua chegada, desde a sua saída, o seu desencarne, a sua chegada, a sua passagem pelo umbral, a sua chegada a Nosso Lar, e depois, no primeiro livro, e nos livros subsequentes, todo o processo de aprendizagem que ele passou, quando em vários deles, em várias ocasiões, ele vem à Terra
vêm ao plano físico, acompanhando equipes missionárias para ajudar espíritos encarnados passando por dificuldades. E em libertação, inclusive, ele vai no plano espiritual a uma região umbralina, residência de espíritos trevosos, para resgatar um espírito que provocava um processo de obsessão muito grande na Terra. Ele comandava uma pleiade de espíritos trevosos que vinha à Terra para organizar um processo de obsessão. É uma história muito bonita. E é interessante a gente verificar que em várias ocasiões, em várias das histórias narradas por André Luiz, a mãe é sempre uma figura importante. A mãe é sempre uma figura que muitas vezes ela é utilizada, aproveitada como elemento de sensibilização para os espíritos trevosos. Inclusive, a gente conhece, né, um outro filme, A Vida de Divaldo Franco, que esteve recentemente nos cinemas, a gente ainda consegue ver pela Netflix da vida, que Divaldo Franco era um obsidiado por um espírito que ele chamava de máscara de ferro. E ele aparece em várias ocasiões, até o momento em que ele recebe na Mansão do Caminho, que é, né, um complexo de caridade lá na Bahia, em Salvador, administrado por Divaldo, com orfanatos, escolas, enfim, é mais do que uma casa espírita, né? Um complexo onde ele tem centenas de filhos adotivos. Então, uma criança recém-nascida é deixada na porta da Mansão do Caminho. E Divaldo acolhe essa criança. Ele, na verdade, já sabia quem era ela, que ele ia recebê-la. E essa criança era a reencarnação da mãe do espírito, que em outra encarnação foi mãe do Máscara de Ferro. Né? E é uma cena muito bonita, né? Quando ele, com a criança no colo, o Máscara de Ferro aparece, né? Vem conversar com ele e o questiona sobre aquela criança, porque o Máscara de Ferro sabia que aquela era a mãe dele reencarnando, e Divaldo coloca, né, todo o seu amor por aquela criança, sabendo que o amor que ele estava devotando ali era o amor necessário para sensibilizar o Máscara de Ferro e quebrar essa cadeia de ódio e de vingança que existia entre eles. Mas nós temos seres espirituais ao nosso lado. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, onde Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é surpreendente, porque é uma resposta muito forte. Porque os espíritos vão dizer a Kardec: muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Impressionante, né? Nós, muitas vezes, nos tornamos tão receptivos aos espíritos trevosos, porque nós permitimos. Por isso, nós estudamos, né, lá na segunda questão que eu coloquei, né, quem é o nosso maior inimigo? E se os espíritos trevosos são capazes de nos influenciar, é porque nós permitimos. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Mas nós permitimos como? Nós permitimos com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Porque quando nós pensamos no bem, praticamos o bem, lemos o bem, nós vibramos no bem. Quem é que vamos atrair?
E quando nós pensamos no mal, praticamos o mal, fazemos o mal, odiamos alguém, queremos vingança, estamos vibrando na mesma faixa de vibração dos espíritos que assim agem e assim pensam. É como um rádio. Quando ligamos um rádio e sintonizamos uma estação, nós estamos entrando na mesma faixa de frequência que a estação geradora está enviando aquele som. E aí ouvimos, porque entramos na mesma faixa de vibração. Assim é como a televisão, onde nós recebemos som e imagem, quando selecionamos um canal para receber uma onda eletromagnética numa frequência de vibração que vai entrar em compatibilidade com aquele aparelho. Mas nós temos inimigos desencarnados? Será que nós temos? Eles podem nos ajudar ou nos prejudicar? E eles têm facilidade de se aproximarem de nós? Então vamos responder essas 3 perguntas. Temos inimigos desencarnados? Com certeza, com certeza. Essa não é a nossa primeira encarnação. Vivemos outras. E vivemos em épocas passadas onde as guerras, onde a escravidão, onde a submissão dos inimigos era muito mais intensa. E certamente nós agimos errados com alguém, assim como alguns agiram errado conosco. E talvez muitos desses que agiram errado conosco, ou com os quais nós agimos errado, estão aqui do nosso lado, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Por isso a família é tão importante. Por isso esse equilíbrio dentro da família. E procurar entender que os nossos desafetos, muitas vezes, são resgates que nós precisamos fazer. Agora, nós temos inimigos que não estão encarnados. Eles estão do outro lado ainda. E aí eles tendem a se aproximar. E aí eu coloquei ali na pergunta, eles podem nos ajudar ou nos prejudicar? Ué, mas eles podem nos ajudar? Podem. Podem. Desde que eles tenham nos perdoado. Porque o que é que vai quebrar essa sequência? Sequência onde, numa encarnação, eu fiz mal a ele. Eu fui o algoz, ele a vítima. Reencarnamos. Aquela mágoa, aquele ódio que existia nele, faz com que ele me agrida. Aí eu viro a vítima e ele o algoz. Eu sou massacrado, humilhado por ele. E quando retornamos ao plano espiritual, continuamos e voltamos. Agora o contrário. Agora eu de novo sou o algoz, ele é a vítima. Isso vai incessantemente. O que é que vai parar isso? O que é que em algum momento vai frear isso? O perdão. Não tem outro jeito. Somente quando alguém resolve perdoar, esse ciclo é interrompido. E aí ele pode estar nos ajudando, se ele nos perdoou. Ou ele pode estar nos prejudicando, se ele não nos perdoou e ele quer vingança. E eles têm facilidade de se aproximar de nós? Tem. Desde que nós possamos dar essa permissão. Como eu disse há pouco, dar essa permissão significa entrar na mesma faixa de vibração que ele. Ou de qualquer outro espírito que queira nos prejudicar. Podem ser só espíritos zombeteiros, que querem só fazer uma graça. E aí eles vêm. E aí eles... Mas só irão conseguir se eu permitir. Ou seja, se eu entrar na faixa de vibração que eles. Se eu pensar no mal, praticar o mal, viver o mal, viver com ódio, com rancor, sempre reclamando das coisas. E aí eu trago para vocês um trecho do livro Escultores da Alma, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Albino Teixeira, cujo título é Removendo Obsessões.
Ele diz assim: existem 10 atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber, confiança em Deus e em si próprio, consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia e benevolência para com os outros. Estudo, recomeço de construção do próprio equilíbrio, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. E há 10 atitudes negativas que agravam qualquer processo de perturbação espiritual. Quais sejam? Dúvida, complexo de culpa, indiferença, irresponsabilidade, irritação, ociosidade, egoísmo, isolamento, não o isolamento que estamos fazendo hoje por conta de uma pandemia, mas aquela pessoa que se isola do mundo, que vai viver à margem de qualquer contato com o ser humano. Ignorância e queixa contínua. Acomodar-se a qualquer das referidas depende da escolha de cada um. No entanto, ao enunciar semelhantes conceitos, temos em mira simplesmente recordar a palavra de Allan Kardec, no item 4 do capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos adverte: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhes a meta que eles cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Então, esse texto ele é interessante porque ele nos coloca as duas opções. Diz que a única responsabilidade é nossa. Aquilo que nós tratamos lá no início, né? Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Porque o livre-arbítrio nos permite escolher o nosso caminho. Eu posso fazer tudo? Posso. Eu posso fazer o que quiser. Posso, inclusive, matar. Mas, como disse Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo, mas não devo. E esse texto nos coloca isso de forma bem clara, né? Ou seja, a opção é nossa. Escolher criar as facilidades para a obsessão ou escolher criar as dificuldades para que a obsessão ocorra é uma escolha nossa. Aí eu coloco mais uma pergunta. Podemos nos livrar deles? Essa é a pergunta que nós poderíamos fazer. Podemos nos livrar deles? Mas não é a pergunta correta. A pergunta correta seria: como podemos ajudá-los? Ajudá-los. Porque se o objetivo é quebrar essa corrente algoz-vítima, vítima-algoz, algoz-vítima, vítima-algoz, nós precisamos perdoá-los. E precisamos mostrar a eles que merecemos o perdão deles, para que a gente quebre esse ciclo. E lá em Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 26, nós também vamos ver, Jesus vai nos dizer: portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar. Vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Jesus é muito claro nas suas colocações. Não adianta eu ficar querendo fazer coisas boas, só coisas boas, se eu não perdoo. E se eu não sou perdoado? Eu preciso perdoar e preciso ser perdoado. E isso ainda é uma atitude muito difícil.
Porque o perdão é algo ainda muito além da nossa capacidade. Muito difícil. O verdadeiro perdão, não aquele perdão que, eu te perdoo, mas não passa na mesma calçada que eu. Isso não é perdoar. Existe até um caso muito interessante que Divaldo Franco nos conta sobre uma passagem na Segunda Guerra Mundial, quando os turcos otomanos invadiram a Armênia. Aliás, eles negam isso até hoje. E promoveram um massacre. E uma determinada situação, onde um oficial com seus soldados entra numa casa, lá estão o pai, a mãe e 2 filhas. Eles matam o pai e a mãe. O oficial entrega a filha mais jovem, por volta dos seus 10 anos, aos seus soldados, que abusam dela sexualmente até a morte. E ele pega a filha mais velha, então com 14 anos, leva ela para ele e a transforma em sua escrava sexual. Passam-se 2 anos e ela consegue fugir. Volta para a Armênia e consegue se graduar como enfermeira. E já depois da guerra, devido às dificuldades que o país passa, ela vai para a Turquia e vai trabalhar no hospital. E um belo dia, o diretor do hospital a chama e pede ajuda a ela. Porque chegou um paciente em estado terminal, corpo cheio de feridas, não tinha mais do que alguns dias de vida. E ele pede a ela que cuide desse homem. E ela cuida. Ela se tranca com ele numa enfermaria e durante 20 dias cuida dele incessantemente. E aos poucos ele vai melhorando. Passados alguns meses, ele tem alta. E ele, por ser uma pessoa influente no país, chama o diretor do hospital para agradecer o que ele fez por ele. E o diretor diz, não me agradeça, porque quem salvou a vida foi aquela enfermeira. E aí, ele vai até ela para agradecê-la. E ela pergunta o nome dela, ela diz o nome. E ele, eu conheço esse seu sotaque, você não é turca. Ele falou, não, eu sou armeno. Aí ele diz assim, eu conheço o seu país. E ela diz para ele, eu sei. O senhor esteve na minha casa. O senhor matou meu pai e minha mãe. O senhor entregou a minha filha para os seus soldados. E me fez de sua escrava durante 2 anos. E o homem fica assustado. E aí pergunta a ela, você teve a oportunidade de me deixar morrer? Por que você salvou a minha vida? E ela responde a ele, porque eu conheci Jesus. E essa resposta nos deixa a certeza do que é o verdadeiro perdão. O que é amar o seu inimigo. Certamente ela não o amava como amava os seus pais, mas ela o perdoou. E fez por ele o que ele precisava que ela fizesse. Esse é o verdadeiro perdão. Por isso ainda é tão difícil para nós. E eu vou encerrar o nosso estudo de hoje com um texto. Um texto para refletirmos sobre tudo isso que nós vimos. E como nós devemos fazer para manter os nossos obsessores longe da gente. O texto diz assim, um dia peguei um táxi para o aeroporto. Estávamos rodando na faixa certa, quando de repente um carro preto saltou do estacionamento na nossa frente. O taxista pisou no freio, deslizou e escapou por pouco do outro carro. O motorista do outro carro sacudiu a cabeça e começou a gritar para nós nervosamente.
Mas o taxista apenas sorriu e acenou para o sujeito, fazendo um sinal positivo. E ele o fez de maneira bastante amigável. Indignado, perguntei-lhe: por que você fez isso? Esse cara quase arruína o seu carro e nos manda para o hospital. Foi quando o motorista do táxi me ensinou o que eu agora chamo de a lei do caminhão de lixo. Ele explicou que muitas pessoas são como caminhões de lixo. Andam por aí carregadas de lixo, cheias de frustrações, cheias de raiva, cheias de traumas e desapontamentos. À medida que suas pilhas de lixo crescem, elas precisam de um lugar para descarregar. E às vezes carregam sobre a gente. Não tome isso pessoalmente. Isso não é problema seu. Apenas sorria, acene e deseje-lhes o bem. E vá em frente. Não pegue o lixo dessas pessoas e nem os espalhe por outras pessoas, em casa, nas ruas, no trabalho. Fique tranquilo, respire e deixe o lixeiro passar. O princípio disso é que pessoas felizes não deixam os caminhões de lixo estragarem o seu dia. A vida é muito curta. Não leve lixo junto a você. Limpe os sentimentos ruins, aborrecimentos do trabalho, picuinhas pessoais, ódio e frustrações. Ame as pessoas e as trate bem. Trate bem as que te tratam bem e trate bem as que não o fazem. A vida é 10% o que você faz dela e 90% a maneira como você a recebe. Possamos entender que mesmo quando vivenciamos as maiores dificuldades, nós somos o único responsável por elas e o único capaz de eliminá-las. Não vamos permitir que essa pandemia estrague a nossa vida. Vamos entender que essa é uma necessidade da humanidade e vamos tirar bons proveitos, bons ensinamentos. Vamos promover a nossa transformação, essa que o Espiritismo nos ensina, através da prática do bem, do amor, da caridade e do perdão. Porque, como nos disse o Mestre Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o caminho da luz e da paz. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos.